Olá, capricorniano! Seja muito bem-vindo, você que é de Capricórnio ou você que tem ascendente em Capricórnio. Vamos aqui para sua previsão trabalhar a data da lua cheia, que já está chegando, vai ser agora dia 1º de abril, pegando exatos 12 graus do signo de Libra. Vamos entender como é que tá esse cenário para você, tá? Vamos desenvolver a escuta para que você projete isso na tua vida, porque eu sempre digo, ouvir uma previsão exige da gente autoconhecimento. Exige a percepção do que está acontecendo para que você não distorça as coisas, ok? Mas vamos lá. Até essa questão também de distorção já acabou para você, graças a Deus. Mas antes eu quero te fazer um convite. Você quer me seguir lá no meu Instagram? Eu vou deixar aqui o meu endereço. Lá você vai me conhecer por um outro ângulo, tá bom? Eu também tô no TikTok, se você quiser me seguir por lá, ok. Se você tem TikTok, ok. Tô por lá também, então a gente vai... É que no Instagram vocês vão me conhecer um pouquinho melhor, né? Que eu coloco mais coisas ali no Story, tá bom? E mais 2 convites. Eu quero convidar você que deseja fazer o curso de astrologia comigo. Eu tô iniciando uma nova turma que vai ser agora no dia 8 de abril, às 19h30, ao vivo comigo, na internet, né? Ao vivo, mas online, isso, ao vivo online, tá? Então, se você quer fazer o curso, quer aprender a ler um mapa, interpretar o mapa, quer aprender a olhar o mapa de uma outra pessoa, então o momento é agora. Vou deixar aqui o meu contato no WhatsApp, lá eu te passo todas as informações, ok? E o último convite aqui eu quero fazer para você que já é astrólogo, tá? Que já tem o conhecimento de astrologia. Esse aqui é só para quem tem conhecimento, tá bom? E lá, imagina que você está trabalhando como astrólogo, mas você gostaria de ter alguém para conversar, para tirar dúvidas. Então, essa mentoria é para você, tá? Eu vou deixar aqui também o meu contato. Entra lá, vai começar dia 8 de abril também, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Capricórnio. Bom, esta lua cheia, ela está mexendo com a sua carreira profissional e responsabilidades. Essa casa, eu vou trazer alguns temas que eu quero que você avalie, tá bom? Porque aqui, essa casa, ela não é só carreira, tá? Ela também representa um tema muito importante que você precisa olhar, que você precisa resolver, que você precisa priorizar, tá? E para a gente poder entender um pouco mais sobre isso, eu tenho que explicar para você que nós temos um ângulo aqui com o planeta Júpiter. Inclusive, Júpiter, ele é o protagonista desta previsão e ele está no setor do relacionamento. Então, aqui está falando muito da sua relação com uma pessoa, essa previsão. Essa pessoa que está aqui na tua previsão, ela pode ser uma pessoa do seu âmbito profissional. Por exemplo, poderia ser um chefe, uma figura importante de autoridade ali. Poderia aqui ser o seu cônjuge, tá? Uma sociedade, uma parceria, um cliente, um contrato. Então, você viu que é muito amplo. Inclusive, para alguns, poderia ser até uma pessoa da família, tá? Aqui tá falando que esta pessoa que tá aqui, ela é uma pessoa que tá passando por um período de excessos. Entenda o seguinte, o planeta Júpiter, no negativo, ele vem falar de pessoas que cometem erros por excessos, tá?
por uma autoconfiança sem limite, cega, que faz a pessoa ter algum tipo de atitude que ela pode pisar na jaca. Podemos estar falando também de uma pessoa arrogante. Podemos também estar falando de uma pessoa que não tem sabedoria ou conhecimento suficiente para gerenciar uma atividade profissional. Você está lidando aqui com uma pessoa que ela pode errar pelo excesso, tá? Ela pode errar porque ela está aqui com um ponto de vista muito unilateral ou uma visão que é aquela visão e ponto, tá? Por isso que esse tema também é um tema que caberia muito questões judiciais também, processos jurídicos. Se você está aí, talvez, buscando resolver alguma questão judicial, aqui eu tô vendo que o outro está sendo cobrado, tá? O outro vai ser mais exigido. Isso pode envolver também o seu casamento, pode envolver uma sociedade, pode envolver uma parceria. Como eu já disse, aqui você está lidando com uma pessoa que pode ter um ponto de vista diferente do seu. Se aqui a gente está falando de trabalho, pode ser que você está lidando com uma pessoa que você enxerga que ela não tem competência o suficiente para assumir essa responsabilidade, que é uma pessoa que precisaria ter mais experiência. Aqui você pode também estar lidando com uma pessoa que ela está com muita coisa para resolver, ela está passando por muitos excessos, por muitas situações. Inclusive, esta pessoa que está aqui, ela pode te trazer uma informação que vai fazer você questionar também muitas coisas. Aqui também pode ser uma pessoa que ela é portadora da verdade. E ser portadora da verdade te coloca em xeque, te coloca numa postura de, opa, eu preciso avaliar o que essa pessoa está me trazendo. Isso aqui, pessoal, tem a ver muito com dar um rumo para a tua vida. Por isso que é uma coisa importante essa lua cheia. Essa lua cheia, ela tá te trazendo a verdade sobre uma pessoa, a verdade sobre uma situação, e que isso para alguns pode envolver a carreira profissional, metas que você quer desenvolver, ou isso aqui é sobre uma pessoa, sobre um contrato, sobre um acordo. Então aqui existem questões a serem trabalhadas aqui, que aqui é uma lua cheia que está trazendo para você a oportunidade de enxergar uma situação com verdade em relação a uma pessoa ou a uma situação. Tem uma outra coisa que caberia aqui, seria assim, você estar se relacionando com uma pessoa de outro país, de outro lugar, algo que tem aqui uma distância geográfica ou uma distância intelectual ou uma distância religiosa, tá? Porque aqui também você poderia estar lidando com alguém que pode ter algum tipo de preconceito, alguma coisa assim, tá? Ou vocês pensam de uma maneira muito diferente. Enfim, eu dei todos os cenários para vocês analisar o que cabe para você, tá? E aí, para a gente poder entender um pouco mais sobre tudo isso, eu vou colocar o que está em torno disso, tá? Aqui vem falando que se você tiver que resolver, Capricórnio, algum tema jurídico, algum tema que envolve uma burocracia, um documento, tá? Aqui tá muito bom, tá? Aqui tem uma situação que se destrava. Isso aqui, para alguns, pode envolver os filhos
ou pode envolver também um curso que você queira fazer. Paloma, eu tô querendo muito fazer um intercâmbio, tô querendo muito estudar, e aqui tá falando que você vai fazer esse movimento. Ah não, Paloma, no meu caso eu quero seguir uma religião, seguir uma filosofia de vida, eu quero... E aqui seria uma religião, uma filosofia de vida que vem para destravar vem destravar algo que estava impedindo você de ser feliz, porque aqui fala sobre ser feliz, ter autenticidade, ser você mesmo. Então, de alguma forma ou de outra, esta lua cheia, ela te possibilita enxergar alguém e automaticamente entender que você pode seguir um outro caminho. Porque aqui uma pessoa também pode ter te trazido informações que fez você questionar. Às vezes essa pessoa que está aqui não é uma pessoa ruim, uma pessoa que abriu o teu caminho, abriu seus olhos, tá? Para outros é uma pessoa complicada, tá bom? Para outros é uma pessoa que ela tem um ponto de vista diferente. Mas sendo um ou outro, você tem a oportunidade de destravar a sua felicidade. Olha que forte isso, né? Destravar a tua vida para que você seja feliz, para que você siga o teu caminho, te trazendo um processo muito forte de libertação, tá? Ok, agora nós vamos falar de um outro aspecto que tem aqui, que mexe muito com você, inclusive, porque Saturno e Netuno entraram agora recentemente no signo de Áries, agora definitivo, dizendo que você está no momento de grande reavaliação e inclusive de grandes responsabilidades para lidar com temas em família. Aqui diz que o passado volta, e o passado volta para que as peças sejam ajustadas, curadas, sanadas, tá? Para alguns isso pode envolver a mãe, pode envolver o pai, o sogro, a sogra, ou isso pode envolver uma casa, uma propriedade, tá? E, em verdade, tá tudo meio que conectado, né? Mas vamos supor que se você tem papai, se você tem mamãe, aqui provavelmente você pode estar passando por alguma situação em família um pouco mais delicado. Eles precisam de ajuda, de ir ao médico, se cuidar, alguma coisa assim, tá? E não estou sentindo nada grave, mas aqui é uma coisa que requer cuidados, tá? Se a gente está falando disso aqui sobre o estado físico da casa, talvez você esteja morando num lugar que você não vai mais morar, ou que você não queira mais estar nesse lugar. Isso por quê? Porque é um lugar que talvez você vai sentir... Sabe quando a gente se frustra com um lugar, se decepciona com um lugar, se decepciona com o bairro, a cidade ou com a casa em si? Porque isso aqui também pode trazer vazamento, problemas hidráulicos na casa, tá? Problemas no solo da casa e problemas espirituais e energéticos na casa. Então aqui pode ser que você esteja com muitas dúvidas, mas o que eu tô sentindo de dizer aqui hoje, né, neste olhar, é que talvez você não fique mesmo nesta casa, tá bom? É uma coisa só de você preparar o teu psicológico, preparar o teu emocional para você sair desta casa. E eu quero fazer uma terceira previsão, porque aqui pode ser que alguns capricornianos estão decepcionados com alguma situação, algo cai por terra, e isso pode envolver a família, entendeu? A estrutura da família. Então você tem que ver o que cabe para você, porque a gente falou de papai e mamãe, a gente falou sobre a sua casa e sobre questões que envolvem a família, você e a família, decepções, situações
expectativas que foram criadas e que vem ruindo, tá? Mas tudo isso, sabe, Capricórnio, é para o teu melhor, porque assim, a sua felicidade está sendo destravada, ou seja, sua felicidade estava toda travadinha ali. E o que faz a gente ser feliz é a gente poder ser nós mesmos e desenvolver uma crença libertadora, uma crença que nos possibilita ser nós mesmos, tá? Então aqui você vai começar a ver algumas coisas, enxergar algumas situações aqui, tá? E aqui, Capricórnio, nós temos uma situação para você, porque a Vênus, ela tá quadrado a Plutão, tá? E essa Vênus, ela tá na casa que fala do namoro, a casa dos romances, ou aqui também fala dos filhos, tá bom? E aqui fala que você tem uma... Vamos falar por partes. Essa Vênus fala de uma pessoa que é uma pessoa que você precisa tomar cuidado, tá? Isso aqui pode ser uma terceira pessoa, aqui pode estar falando de um triângulo, aqui a gente pode estar falando de inveja ou de situações em que você vai ter que ser mais firme para poder assumir aquilo que é teu. Isso aqui, se são filhos, você vai ter que avaliar muito a parte material desse filho, como que você pode fazer para que tudo fique bem em relação a esse filho quando se pensa em dinheiro, tá? Mas esse cenário é mais para quem é criança, né? Se a gente está falando de adulto, aqui pode até ser algum tipo de complexidade ou situações que podem afetar os seus filhos, tá? Porque aqui pode ser uma coisa bem simples, quer ver? Se você tem um filho mais velho, isso pode envolver a sua relação com ele, mas talvez com quem que ele está namorando, com quem que ele está se envolvendo, também pode ser isso, tá? Pode ser que você julgue que aqui não é muito legal, é uma situação meio complicada. Isso aqui pode envolver também situações que de você ter que... Até engasgo. É difícil falar coisas difíceis. Que você tenha que lidar com uma figura que é uma figura muito controladora. É isso que é a previsão, tá? Aqui tem uma questão de muito controle, tá? E que esse controle, ele não é sadio, tá? Não é sadio. E que de alguma forma te coloca numa experiência em que você precisa proteger o que é teu. A palavra é essa, você precisa proteger o que é seu, cuidar daquilo que é seu, tá bom? Capricórnio, a previsão é essa, tá? Eu acredito que você esteja aí passando por um processo muito importante na tua vida, muito significativo, mas que eu garanto para você que está te trazendo um processo muito bonito, tá? De se libertar de padrões, de paradigmas que impediam você de ser você mesmo. Agora é o momento de ser livre, tá bom? Eu espero que você esteja bem, que dê tudo certo. E em breve eu estou aqui com mais previsões. Até mais.